Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um podcast aqui na Seara Conecta. Hoje vou falar um pouco da história da Jaula Engenharia. A Jaula Engenharia já uma trajetória brilhante na área de ar-condicionado, né? Aqui em Goiás, com vários projetos ao longo do Brasil. Hoje, aqui na entrevista comigo está o professor Rosenberg. Seja bem-vindo, Rosenberg. Muito prazer, obrigado a todos. O senhor França, que está aqui na minha frente conversando conosco. Bom dia, senhor França. Bom dia, bem-vindo a todos. Isso. Professor, posso chamar de professor, Pedro? Não, eu sou engenheiro. Engenheiro. O engenheiro Pedro França está aqui conosco também. Seja bem-vindo, Pedro França. Bom dia, obrigado. Bom, para começar a nossa história um pouco da Jaula, senhor França, eu gostaria que o senhor começasse um pouco falando da sua formação acadêmica. Formei em 76, em engenharia mecânica, né? Já estagiei um ano antes de formar numa empresa de ar-condicionado. O ar-condicionado ainda estava nos seus primórdios, né? O ar-condicionado na época ainda era por uma necessidade técnica, como CPDs e coisas assim, em hospitais de alto nível. E um outro comércio mais avançado. O resto era luxo. Você começou em Brasília. Brasília. E quando é que você veio para Goiás? Pois é, eu fiz um ano de estágio, depois formado, trabalhei ainda 5 anos. As duas maiores empresas de ar-condicionado que tiveram em Brasil. Sim, Brasil. Trabalhei 2 anos e meio, na SEMEC, mais 2 anos e meio, na mesma cadeira. A SEMEC culpa no Sei Brasil, e eu continuei no mesmo lugar. Depois de 5 anos, estava iniciando a ideia da aquecimento de água para a energia solar. E eu me encantei, um grande amigo, fez uma tese lá de formado, né, em TCC, com isso eu gostei, ele passou a fabricar. Eu comecei a vender aqui com um cunhado meu, eu era em Brasília, e eu cheguei à conclusão que seria legal montar uma firma, setor do nariz, e numa coisa nova. Estava surgindo, né? Aqui em Goiânia, para montar essa empresa. Ao pensar nesta empresa funcionando, eu cheguei à conclusão que eu e meu cunhado não seriam o suficiente. Ele comercial, eu técnico, precisava de alguém de campo, que tivesse um conhecimento muito bom nessa área de instalações, logística e tal. E lembrei do Labiano, que é meu sócio. Nós trabalhávamos juntos na SEBET, e ele era considerado assim, o bambambam na área. E eu convidei e ele topou na hora. A namorada dele era daqui e tal, e ele veio. E montamos a empresa nós 3, né? Mas o foco inicial era aquecimento de água. Apesar da ideia minha ser aquecimento solar de água, ar-condicionado e refrigeração. Bom, isso aí foi em que época? Que ano? 1980, 43 anos atrás. Então você já tinha 4 anos já de experiência no mercado. 4 anos você passou em Brasília, para depois você migrar para Goiás. 5 trabalhando. 5 trabalhando de leve. Para cá. E eu costumo dizer que para saber o porte da empresa, a idade da empresa, basta olhar o pelo do meu filho, que foi exatamente quando ele nasceu. Ele tem a idade da empresa. Nasceu em 1980. Lembro, sou 2 meses mais novo que a empresa. Pedro França, já passando para você a conversa, a sua formação em engenharia foi engenharia? Sou engenheiro mecânico. Também engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico também. Formei lá em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina. Na verdade, chama engenharia de produção mecânica, mas eu diplomei engenheiro mecânico com aptidão e produção. É um formato diferente que tem lá. E de lá estagiei, né, 2 empresas por lá, na Fundação SESC, que ficava dentro da própria faculdade. Depois eu fui para Gaspar, perto do Blumenau, estagiar na Pung de Alimentos. Experiência muito boa no mundo corporativo. E a Jaula estava no início da implementação do sistema de RP, da TOTO, uma mudança boa no dia a dia da Jaula, e aí voltei para a Jaula para participar desse processo e começar a minha jornada dentro da empresa. Bom, eu fiquei curioso, né? Você foi para Santa Catarina fazer engenharia mecânica lá na Universidade Federal. Foi em quando? Isso daí foi em 2000.
2000 você foi para lá, então, aprender engenharia mecânica. Lá ficou quantos anos? Voltei para cá em 2008. 2000, 8 anos lá, trabalhando na região e estudando. E nessa época já tinha 20 anos. Foi 80? Já tinha 20 anos. Então, na verdade, o Pedro foi influenciado pela empresa, então, em fazer essa graduação. É isso? Sim. Total. Qual foi seu pai? Sim, eu sempre gostei de exatas. Naturalmente, eu sabia que eu não ia para humanas nem biológicas, né? Então, a engenharia mecânica foi influenciada, mas poderia ser civil, poderia ser... sabia que queria engenharia. Aí, como a empresa, né, já está ali, nada muito normal ter para mecânica. Confesso que eu gosto mais de mecânica. Nós somos mecânicos lá. Meu sócio é engenheiro mecânico e o filho dele também é engenheiro mecânico. Então, é uma empresa de engenheiros mecânicos. Somos É porque engenheiro mecânico é difícil, raiz. assim, né? Na verdade, que a gente não sabe exatamente. Engenharia mecânica, acho que fui aprender mais mesmo que engenharia mecânica faz quando eu estava no curso, porque a maioria das pessoas associa mecânica com carro, né? Isso aí. Engenheiro mecânico vai mexer com carro. Esse é um corretíssimo. A maioria das Aliás, pessoas entendem fui isso. para Né? mecânica ou para de carro? Por causa de carro. Por causa de carro. Porque lá a gente separa em mecânica dura e mecânica mole, né? Ah, é? E Esse termo eu não conhecia, não. É um termo que a gente usa, mecânica dura, você trabalha com motores, trabalha com ferramentas, com aço e tal. E mecânica mole, transferência de calor, deslocamento de fluidos e tal. E durante o curso eu me encantei mais pela área térmica, né, e deslocamento de fluidos. Então eu fui para mecânica mole, que era o que eu... Que é mole só entre aspas, né? Porque é extremamente mole complicado. é só a maneira de falar. É só maneira de falar. Para quem está nos ouvindo aí, é só maneira de falar. Que é extremamente complicado. E o currículo de Santa Catarina tinha uma especificidade que ele era muito focado em mecânica mole. Então, a parte de transferência de calor, a própria disciplina de ar-condicionado era uma disciplina obrigatória do currículo, diferente De outras engenharias, né? Eram optativas. Essa foi a escolha que você foi para Santa Catarina. Porque na época você tinha que escolher o local que você ia fazer. Era o Vestitur que chamava, né? Saía viajando, fazendo os vestibulares. Exatamente, escolhendo aí. Mas o Santa Catarina era um dos primeiros a sair o resultado vestibular. Então, antes da virada do ano, já tinha passado. Então, se organizou. Acabei nem terminando o Vestitur, né? Já ficou definido ali, já ia para lá. Já foi logo para lá, para Santa Catarina, que é um local maravilhoso. O Sul sempre tem bons engenheiros que vêm do Sul, ali naquela região do Sul. Ali tem um polo, assim, industrial muito bom, só mais ou menos próximo ali você tem São Paulo, né? Talvez aí, que também tem boas faculdades de engenharia mecânica, discutindo engenharia mecânica específico, né? Na época nem tinha engenharia mecânica em Goiânia. Não, Goiânia não. Hoje tem bastante, mas na época não tinha. Goiânia surgiu, a primeira engenharia mecânica surgiu aqui em 2000, se eu não me engano, 2008, Caunip, acho que foi a primeira mecânica que surgiu em Goiânia. 2002 surgiu mecatrônica, não tinha aqui em Goiás. Surgiu lá com a Universidade Paulista. Depois veio a mecânica na sequência. Depois formou a primeira turma, abriu engenharia mecânica aqui na Unip em Goiânia. Então, Goiânia tem pouco tempo de história, de Apenas formação. como fato curioso, eu fui o primeiro engenheiro mecânico do CREA. De Goiás? Olha aí. É. Zero da matrícula, né? Não, desculpa, me coloquei errado. Eu fui o primeiro conselheiro de CREA. Entendi. Não, já tinha uns 8 ou 10 aqui de tinha um número mecânica, já do CREA. mas o meu CREA é DF. Entendi. Mas o CREA, que é engenharia, arquitetura, agronomia e tal, né? Quando foram recriar, né, a Câmara de Engenharia Mecânica, eu fui o primeiro engenheiro mecânico lá. Você sabe que estão criando uma associação, né? Associação Goiana de Engenharia Mecânica. Nós tínhamos criado ela há uns 20, 30 anos atrás. Depois abandonou. Durou um ano e pouquinho e acabou cada um cuidando da sua vida. Ela está voltando a criar de novo. Até tem um grupo que eu participo, né, como engenheiro mecânico, me convidaram a participar dessa associação. Parece que ela está caminhando para acontecer de fato e tirar a engenharia mecânica desse limbo, né? Porque fica muito parado, né? Aqui em Goiás, né? Tem pouco, como é que eu diria para você? Tem pouca associações que nos representam, né, como engenheiro mecânico, né? Essa é uma das primeiras que está surgindo aí. Bom, vou falar um pouquinho mais então da sua... Você falou para mim conheceu o seu sócio, convidou, na verdade, o seu sócio para participar aqui, isso na década de 80, não é isso? Isso. E como é que foi, então, essa sociedade e como é que aconteceu essa fundação aí da Jauri? Então, ao convidá-lo,
nós iniciamos a empresa no finalzinho dos anos 80, registrada, né? E foi um caminho duro, cara, porque como a minha opção, já tinha uma empresa de ar-condicionado em Goiânia, que é de um ex-colega meu de faculdade, Orandor, a empresa chamava-se Termoeste, e eu entendi que eu deveria focar no aquecimento de água por ser uma novidade, já que tinha uma com ar-condicionado, né? Mas foram meses, viu? Eu montei um na porta da firma e tinha um médico, um Nicei, que ele foi vários meses. Ele chegava de manhã, abria a torneira para ver se a água estava quente. À noite passava lá para ver se a água estava quente. Quando chovia, ele passava lá. Era uma casa na Mutirão, né? Era uma casa no Mutirão, logo abaixo da Saga, onde funciona a Sil Veículos hoje. Aí ele testava todo dia para ver se a água Para realmente ver estava quente. se era verdadeiro. Isso sem vender nenhum produto. Cara, só batalhando, né? Vendendo uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Um predinho pequenininho. Sobrevivendo. E mal. A ponto da minha sogra querer arrumar um emprego para mim, que meu sogro era político e tal, né? Eu falei, não, é um negócio desse não. Vai dar certo. O negócio vai dar certo. E ia trabalhando os arquitetos, né? Fui visitando todos os arquitetos, tenho grandes amigos até hoje, que bati na porta, muito prazer e tal. E quando eu te falei antes sobre o momento certo, na hora certa, né? Mas você tem que estar preparado para isso. Eu já tinha o produto, mas faltava onde aplicar. Residência aqui, residência ali. Só a residência na época não era o suficiente. Iniciou-se os condomínios fechados verticais. São os predinhos, 13 andares, 14 andares, e um por andar. Tinha tido a Encol tinha quebrado, estava quebrando, estava mal, aquele negócio. Então, o pessoal se juntava para fazer o prédio com recurso próprio, sem financiamento, né? Então, eu visitava os arquitetos, mostrando a vantagem. Os caras tinham que mudar a cobertura, subir caixa d'água, diminuir a área livre de cobertura para caber coletor e tal. Eu fiquei meses trabalhando nisso aí, até que os prédios foram sendo construídos e começaram a comprar, né? Aí a gente deslanchou nessa parte. Na parte de água quente. De água quente. Aí o solar, o ar-condicionado, a gente batalhando, querendo também o espaço no mercado que já era ocupado, o mercado era pequeno, não cabia muita firma, né? Então tinha uns pequenininhos aí que mexiam com o aparelho de janela e tal, mas na parte central a Termoeste ocupava o espaço, né? Mas fomos ajudados pelo Flamboyant, foi o início do Flamboyant, então tive muitas obras nas lojas e tal, né? Que ajudou também a gente a dar uma alavancada. Ah, então no Flamboyant, as lojas, a parte de ar-condicionado foi a Jaula que construiu ó, no início. Já nós éramos, no início do Flamboyant, nós já tínhamos 3 firmas aqui no mercado. A Termoeste, que já era consolidada, e eu que estava tentando tirar o nariz da linha d'água, e um outro amigo nosso, todos nós 3 da UNB. Não tinha como não conhecer todo mundo. Não, né? nós fomos colegas, né? Um deles, inclusive, o segundo, o Valdir, a gente formou junto, inclusive. Aliás, o meu estágio, meu primeiro estágio, é ele que deu a dica para mim. E nós 3, as 3 empresas, nós fizemos as lojas todas lá do Flamboyant. As lojas. A central, principal, isso foi uma empresa de São Paulo, porque nós não tínhamos porte ainda para esse tipo de... Né? Nós estávamos ainda iniciando. Né? E você falou do seu cunhado no começo, você montou uma loja com ele. Como é que foi essa evolução do seu cunhado? Você continua com ele ainda ou não? Não, foi só o começo. A família da minha sogra tinha um depósito de material de construção, meu sogro tinha uma indústria de cerâmica, que existe até hoje, Cerâmica Tapuí. E ali na Praça do Ratinho, onde hoje tem uma academia de ginástica, ali era um depósito de material de construção da minha sogra. E ficava todo o material exposto e tal. Aí quando eu chamei meu cunhado para ele vender esse produto, eu ia orientando ele, eu fui da minha sogra e pedi para ela um espaço na praça, onde ela expunha assim os vasos sanitários, sabe? Pô, chega os vasos sanitários para o lado, deixa eu pôr um coletor solar aí, né? E aí a gente tinha aquela exposição. O médico passava lá.
Não, não, isso foi antes de montar a Ah, empresa. entendi, Antes de montar a empresa, foi uns 8 meses antes. Entendi. Aí vendemos uma coisa aqui, outra ali, foi quando eu resolvi montar a empresa, mesmo. Aí chamou esse colega de Brasília. para juntar a minha ao Sérgio. Mas com 1 ano e meio, 2 anos, o Sérgio resolveu sair. Preferiu um caminho, uma carreira solo, né? Aí ficamos eu e meu sócio mesmo, que atual tem 43 anos aí que nós estamos. Aí essa decisão de sair do solar para ir para o ar-condicionado foi uma transição ou foi vamos largar o solar e já vamos pular para o Não, ar-condicionado? não, não. Isso aí, essa é a maneira de enxergar, né, o empreendedorismo, né, o mercado. As empresas têm que se adaptar, né? Você tem que estar atento. Você não pode sempre querer fazer a mesma coisa. O que a gente estava falando? Eu não posso ter um resultado diferente se a minha ação for sempre a mesma, É né? verdade. Então, eu digo, a gente fez o mercado de aquecimento de água. Quando ele explodiu, realmente a gente precisou fazer, nós paramos de revender e passamos a fabricar, projetei o nosso coletor, fiz as ferramentas na Alcoa, ferramentas nossas, nosso design. E precisamos fazer 2 turnos, porque não dava conta mais de atender o mercado. E, como tudo na vida, aquilo que dá certo começa a vir os concorrentes. E se o capitalismo tem o lado bacana da concorrência, que faz com que você esteja sempre procurando melhorar, né? E baixar custo, tem limite, né? Tem. Tem limite. Então a concorrência veio baixando o nível e eu vim baixando também um pouco. Eu vim baixando, baixando. Chegou num ponto que foi, ó, eu vou deixar um aqui na porta da firma, como eu tinha feito há muitos anos atrás, para fazer igual eu brincava lá na empresa. Esse sistema aqui é a minha massinha do dentista. Eu quero olhar ele todo dia, porque a hora que ele começar a deteriorar, eu vou voltar nos clientes para consertar. Mas, por sorte, isso não aconteceu. Mas foi o meu limite de qualidade, sabe? Aí, quando eu vi que para continuar no mercado eu precisaria baixar, Descer. aí eu optei por Mudança. sair fora. Como diz a moçada aí, virou oceano vermelho. Chega. Né? Vamos focar em outra E ao área. longo da história tem vários casos, né? A Kodak foi uma dessas, né? Na época da Kodak, todo mundo queria. Não foi uma delas, a Kodak fechou, né? Não, Todo não, dia. você que passou por uma dessas nesse dia, Exato. inventou essa situação, não houve a mudança e acabou se complicando Xerox, depois. né? Uma revolução. Exatamente, não houve a revolução. Então A Shell- você percebeu o ponto que dava naquele momento, agora eu tenho que mudar. Acabou. Isso foi quando? Você lembra o ano exato? Não, isso foi acontecendo. Foi uma transição, né? Foi acontecendo. Chegou num ponto, falou, agora já não dá mais. Aí pisando Você sabe, no... eu não... Assim, teve ciclos, né? Parou de produzir, aí voltamos a trabalhar com aquecimento solar, não produzir. Então, parou de produzir e instalar. Aí, depois de um tempo, o mercado voltou a comprar e aí a gente voltou a instalar. Até hoje está no nosso portfólio, tá? Para instalar, temos know-how para isso, temos equipe capaz, mas só Não uma é o grande core core. nosso Não mais. é o core, mas fizemos algumas obras recentes grandes de aquecimento solar, comprando de outros, mas nunca isolado. Normalmente você tem um produto do ar-condicionado, que é o carro-chefe, mas o empreendimento precisa do aquecimento solar, precisa da automação, precisa de um combate a incêndio, são tudo coisas que nós temos capacidade e mão de obra para isso. Então a gente acaba também vendendo. Sempre com ar-condicionado, na maioria das vezes, o ar-condicionado como o carro-chefe. Entendi. E como a Joule hoje, engenharia, se posiciona no mercado? Houve alguma mudança significativa ao longo desses anos? Posicionamento que você diz, do ponto técnico, comercial. Vamos para o mais simples, para o técnico, que aí fica uma linguagem mais próxima da gente aqui como engenheiros. Tecnicamente, eu gosto de ouvir os nossos funcionários e, mais ainda, nossos ex-funcionários, que nossa empresa já gerou. Eu brinco muito dizendo que nós temos filhos e netos aí no mercado, talvez até bisnetos já. São ex-funcionários que montaram suas empresas, seus ex-funcionários que montaram as suas empresas, né? E o que se fala no mercado é que a Joule é chamada de empresa-escola, né? Porque a gente dá muito treinamento, a gente procura muito a evolução do técnico nosso, né? Tanto na área de chão de fábrica, né?
aquele que fabrica, aquele que monta, quanto o pessoal da engenharia, o pessoal que faz orçamento, que faz estudo, faz projetos, né? Essa é uma qualidade muito boa da Jaula, né? Porque esse pensamento de trazer a escola para os seus funcionários, isso é muito bom, né? Porque você qualifica eles, né? E traz o que é de melhor no mercado para conhecimento, né? E qualifica o mercado. Porque quando a gente começou, o mercado tinha uma fama muito ruim. Porque muitas firmas que estavam ali para ganhar o seu dinheirinho e fazendo, às vezes, muita coisa errada e tal, né? E nos dificultava, porque a gente acabava sendo visto pelo mercado como eles, né? Então, ao treinar a equipe, a pessoa sair para a empresa ou trabalhar num concorrente ou montar o seu negócio, ele já ia com outra cabeça. Falou, ó, não é assim que faz. Não. Não, mas se não for assim, fica mais caro. Fica mais caro. Porque tem que ser melhor e com isso subir o nível, né? A qualidade do serviço, ela então, tem um custo. Né? Não lógico. tem como você baixar demais, porque senão você vai perder a limite, qualidade. Existe um limite. limite que eu posso ir. Senão eu não consigo manter a minha qualidade no serviço, não consigo te entregar uma qualidade boa, consequentemente vai passar por mais manutenção e isso é pior. E na prestação de serviço, não é apenas a qualidade técnica, é a ética também, né? Fazer o correto, fazer o certo, né? O dinheiro que você ganha tem que ser um dinheiro obtido de um trabalho que você fez, de um trabalho bem feito. Claro. Senhor França, você abre um parênteses aqui, eu acho que não está nem na nossa ideia aqui inicial, mas eu gostaria de uma curiosidade. Qual foi o pior momento que você já passou? Assim, você pegou um serviço do seu cliente, lá, não precisa ser da Jaula, antes, pode ser até antes. Você pegou um serviço do seu cliente por um valor, aí você foi executar, você viu que não, vou levar prejuízo. Fiz merda. Já aconteceu isso? Como é que foi essa história? Conta para nós essa curiosidade, porque isso não está no papel, não está em lugar nenhum. Na realidade, assim, a gente não acerta todas, né? E, às vezes, não é nem um erro, mas você se entusiasma na concorrência, você quer aquela obra e acha que você vai conseguir sair do outro lado, né? E nem sempre dá certo. Nem sempre você consegue chegar do outro lado. Assume prejuízo. Uma coisa que a gente nunca fez é deixar de entregar. Nunca, na história Nunca. sua, você nunca deixou de entregar um serviço. Nunca. Se vai ter prejuízo, Assume. o França assume o prejuízo. Assume. Eu já cheguei a errar, assim, para vender máquina bipartida e na correria, no telefone, não sei o quê, eu pus o preço só de um dos módulos. Nossa. E entreguei os dois, eu errei. Aí que mostra o diferencial de gestão, né? Sim. Se não tiver uma gestão muito bem feita, qualquer deslize que der, já era, né? Igual você falou, supermercado, os caras trabalham na margem muito curta. Sei lá, você perdeu uma carreta, não sei, o cara praticamente ele quebra, né? No caso de você não chegou aí nesse nível ainda, mas a gestão manda muito. Mas a gente vê ao longo desses anos todos, assim, algumas, infelizmente, algumas empresas, o cara monta a empresa, muito gás, você vê lá 2, 3 carrinhos pintados, novinho, bacana, tudo arrumado. 3, 4 anos depois o carro já está todo arrebentado, sujo, tá. Porque na briga de mercado, a falta daquela logística, daquele acompanhamento do custo, né, ganhar por ganhar, acaba não tendo dinheiro para arrumar o carro, para trocar o carro, né? Porque isso faz parte da logística toda, né? Todo o Faz. gasto, até o pneu furado, como o Pedro França já comentou, isso tem que estar no custo. E é até mais que isso, né? É quase um mantra lá na empresa. Né? Nós trabalhamos com o quê? O que nós vendemos? Nós vendemos ar. Eu vendo ar. Um ar limpo, um ar condicionado, mas eu vendo ar. Máquina, tudo o resto é o meio que eu preciso para te entregar o produto que é ar. Ar limpo. Se eu vendo um ar limpo, meu carro tem que estar limpo, o uniforme tem que estar limpo, a ferramenta tem que estar limpa, o cara tem que estar limpo, minha proposta tem que estar limpa. Porque essa é a imagem nossa. É isso que eu vendo. Né? E essa questão de concorrência, de preço, de time, qual que é a maior dificuldade assim, para o crescimento da Jota? Porque de lá para cá,
Vocês podem até comentar sobre isso, mas eu acredito que o crescimento da Jaule foi diferente de muitas empresas, até porque vocês estão hoje no mercado do jeito que vocês estão, né? Mas qual que é as maiores dificuldades assim, de mercado para a Jaule? Desde lá do primeiro sistema lá na calçada até hoje em dia, assim, se vocês puderem assim, resumir as maiores dificuldades de vocês, assim. Eu queria até um pouco antes, até nessa questão da evolução da Jaule, né, que é os focos da Jaule. Em 2001, a Jaule montou uma loja, que até então a Jaule era a Jaule Engenharia. Já tinha Jaule Manutenção, não? Como departamento separado? Não. Jaule Era um braço dentro da É empresa. o braço da empresa. Então a gente só tinha Jaule Engenharia, que fazia obras de ar-condicionado e manutenção de ar-condicionado. Esse era o foco. E obras de maior porte. 2001. Desde o início. Aí, em 2001, a Carrier, que era uma principal parceira da Jaule, inclusive desde que a Carrier veio para o Brasil, a gente sempre trabalhou, antigamente era segmentado, né, França? Uhum. Cada instaladora trabalhava com a fabricante, não Era tinha... igual concessionário. Era igual concessionária, você não podia ser multimarcas, você podia trabalhar só com aquela, então a gente era Carrier. E em 2001, a Carrier trouxe uma bandeira de fora, duas, né, que era a Totaline e a Casa Carrier. A Totaline tinha um foco de ser o supermercado do ar-condicionado, com venda de peças, e a Casa Carrier era para ser uma loja voltada para arquitetos, consultoras, para venda e instalação de splits. Então a gente montou em Goiânia a Casa Carrier. Então tivemos esse primeiro braço fora da Jaule Engenharia, totalmente no varejo, né? Estoque de máquinas, venda de splits, instalação residencial. E isso foi caminhando de uma forma que, com o tempo, a gente criou uma mini engenharia na Casa Carrier, do varejo. E isso foi criando dois mercadinhos da própria Jaule que a gente atende mercados diferentes. Hoje a Casa Carrier não existe mais, a Carrier foi tirando a força desse nome, a gente criou uma outra marca chamada Ambiente Mix. E a Ambiente Mix tem uma engenharia própria, tem uma equipe de instalação própria, segue os mesmos processos, as mesmas técnicas, mas é um pouco mais enxuto, focado em obras mais simples. Então a gente tem os concorrentes e dificuldades da Ambiente Mix, que é preço, margem, velocidades, um mini estoque, você atender o cliente de forma mais rápida, mas com obras mais simples. E a gente tem a Jaule Engenharia, que aí sim é focada em obras de grande porte, obras especiais, onde precisa ter um cuidado grande no orçamento, um cuidado extremo no projeto executivo, um cuidado extremo na execução. É mais pesado, é mais lento, né? Mas dá mais credibilidade, segurança e evita erros, né? A gente não pode errar, né, em essa obra de grande porte, porque se errar, o prejuízo é grande. E na Ambiente Mix tem esse volume, essa velocidade. E com o tempo depois foi criada a Jaule de manutenção, que a gente já fazia a manutenção, mas criamos um departamento à parte, com uma parte, com estratégias diferentes também, segregando, porque tem muitos clientes que às vezes até reclamam de outras empresas que vão lá fazer instalação, dão manutenção, mas o foco é a instalação, aí não dá aquela manutenção adequada, porque não é o foco, né? Pós-venda não existe. Pós-venda. E a gente não, já a manutenção, o negócio dele é aquilo ali, é a manutenção. Assim como o Ambiente Mix. Antigamente tinha uma execução da casa, ia lá para o orçamento e ficava junto da pilha de um orçamento de um hospital, de um shopping, e na casa o cara quer jogo rápido, instalação rápida, e eu tinha que esperar um mês para terminar o orçamento do hospital para fazer a da casa, que levava meio período. Então, fazendo isso também, a casa passou a ser prioridade da Ambiente Mix. Então, coisa rápida, de ser rápida. A Jaule faz o seu processo correto e a manutenção também tem seu foco ali no cliente, principalmente PJ, né, de dar um atendimento adequado ali, com foco, estratégia voltado para aquilo. Então, hoje a Jaule está em 3 mercados, né, com níveis de dificuldade, preço e concorrências diferentes. O aquecimento solar entra em qual? Jaule Engenharia. Jaule Engenharia. Jaule Engenharia. Que também faz a parte de... Porque a gente não faz aquecimento solar em residencial. Entendi. Então, assim, o que eu consigo fazer Entendi. de residencial, né, eu faço projeto de casa, ar-condicionado, basicamente, né, focando em qualidade do ar, eficiência energética, tudo isso em expansão direta. A gente atende consultoras também, com infrapredial, que é algo mais simples, né, com pressurização de escada, sistema de detecção e alarme de incêndio.
a gente já não faz projeto em instalações prediais, temos projetistas desse mercado. Já a Joule foca em água gelada, sistemas maiores, obras maiores. Bom, essa mudança aí que vocês tomaram em pegar a Joule Engenharia e de separar por departamentos de manutenção, inclusive para trabalhar com pequenos empreendimentos, levou a Joule, então, a preparar melhor seus funcionários para poder separar isso. Porque vocês tiveram um gargalo. Você mesmo comentou aí que você tinha um projeto de uma casa que estava no meio de um monte de projeto de grande porte. Uma casa é um projetinho, comparado de grande porte, bem pequenininho ali, vai tomar meio dia de serviço seu. Uhum. Então, nesse processo dessa mudança interna, vocês estão retomando essa decisão e começaram a preparar os seus funcionários para isso. Tá? A Joule, ela investe muito, então, no treinamento dos seus funcionários, como o professor o Pedro França o França já comentou aqui conosco. Essa mudança, como é que foi? Como é que vocês chegaram ao ponto onde vocês tomaram essa decisão? Precisamos fazer isso porque a nossa logística não está boa. A gente interessante olhar o perfil de funcionários da empresa. Temos funcionários com quase 40 anos de casa, funcionários que se aposentaram na empresa, e estagiários. Então a gente sempre prioriza a equipe de casa. Todas as oportunidades que surgem, a gente primeiro oferece, vê quem está adequado àquele perfil, ajuda no treinamento, especifica que tipo de treinamento é necessário ali e tenta realocar. E a gente acaba priorizando o estagiário que vai crescer na empresa. Até a gente busca, né, profissionais já formados no mercado, mas menos, porque a gente tem nosso formato próprio e a gente prefere, às vezes, treinar do nosso modelo do que tentar mudar a cultura de um outro que está chegando depois. E falando em cultura, achei até interessante uns anos atrás, uns 4 anos atrás, a gente contratou uma empresa, uma consultoria externa, para ajudar a gente em planejamento estratégico, etc. E tinha uma hora de discutir missão, valores da empresa. E os valores e missão da empresa são tão enraizados que, na verdade, a gente não estava discutindo o que a gente queria ser, só escreveu o que a gente já era. E os próprios funcionários que participaram, que falaram qual que era a missão e os valores da empresa. Não foi nem a diretoria que impôs. Eles colocaram, a pessoa foi escrevendo, esse aqui. Esse aqui são os valores, a missão da empresa. E no caso, então, desses valores, de treinamento, né, tem as frases clássicas lá na empresa, né, o porquê, sempre pergunte por quê. Né, às vezes vão conversar com o França ou com o Laureano, né, as pessoas têm que se preparar muito, porque vão ter vários questionamentos. Por que isso? Por que você decidiu isso? Por que decidiu aquilo? Então, quem tem que trabalhar lá tem um pouquinho de resiliência, tem que ter vontade de aprender, tem que estudar, tem que correr atrás. Quem acaba não tendo esse perfil não se encaixa muito na empresa, não. Tem que ir a fundo. Né? A gente não pode você perguntar alguma coisa e a pessoa responder talvez. Talvez não exista, né? Você precisa de uma resposta. Então, a gente tem essa cultura, né, do funcionário está tendo que se preparar para ter as respostas das perguntas que virão. Isso aí é um empurrão, né, para os funcionários se qualificarem. E as oportunidades vão surgindo. Conforme a gente cria ambiente mix, que é a manutenção, né, o funcionário, a gente não tem um plano de carreira definido, porque cada um pode decidir o seu. Eu quero um dia trabalhar com obra, eu quero um dia... Então, a gente ajuda a pessoa, para chegar nesse ponto, você precisa, primeiro, treinar um para te substituir aqui, e o outro para você qualificar dessa forma, para você chegar até lá. Então, o próprio funcionário dentro da empresa tem essa liberdade. Hoje eu estou em grande porte, mas eu quero trabalhar só com residência. Sim. É possível, então, ele fazer a transição? É possível. Tendo uma vaga disponível, ele se qualificando, tendo, né, as coisas que devem acontecer para essa possibilidade de acontecer, tranquilo. Vocês falaram, então, o senhor França falou que já tem neto, tem filho, né, e etc., da Joule, né? Provavelmente vocês ajudaram muito no crescimento desse mercado, da indústria, né, por trás desse mercado, né, porque uma coisa é falar que tem 42 anos, outra coisa é falar que eu já formei, sei lá, 200 profissionais nessa área especificamente, né. Como é que vocês veem isso, assim, porque, como eu tinha perguntado lá atrás, um dos problemas que vocês enfrentaram provavelmente deve ter sido pessoas, né? É bem comum que isso aconteça. Treinar todo mundo, mas ver esse colaborador voar, sair da empresa, como é que é para vocês isso, essa questão, sabe? Porque eu sei que tem várias coisas envolvidas nisso, né?
Mas para vocês, como é que é? Treinar um colaborador, ó, vamos fazer desse jeito, depois o colaborador acaba deixando a empresa também, sabe? Para vocês, assim, lá na jaula, como é que é feito isso? Como é que é esse processo para vocês, assim, de treinamento e etc? Olha, um profissional bem treinado, bem sucedido, que sai, dói. Dói porque, né, são anos ali. Você não consegue formar um profissional em 1 ano, 2 anos. Mas a base do meu raciocínio e do meu comportamento é a seguinte: foi assim que eu fiz. Eu trabalhei 5 anos, saí e montei minha empresa. Como é que eu vou condenar alguém que está fazendo exatamente o que eu fiz? Né? Agora, quando, não são todos, né? Mas quando me diz que sai e diz qual é a razão, de uma maneira geral, sempre é uma outra razão, porque fica constrangido e tal, né? Mas eu sempre digo, olha, prepare-se, né? Você está pulando o navio, vê se você não está pulando durante a tempestade. Espera em um mar calmo, espera uma oportunidade. Você pode quebrar a cara. Olho no peixe, olho no gato, olha seus custos. Não pense que seu dinheiro, o dinheiro que entrar é lucro. Lucro é o que sobra depois de fazer, depois de pagar os impostos e tudo mais, né? Mas, no final das contas, cara, é legal. É legal. Quando tem algum tipo de evento, e eu encontro vários, né? Eles vêm conversar comigo e tal. Eu acho legal. Eu olho para a turma e falo, porra. E tem uma frase que a gente gosta, acho que é do Henry Ford, que é, se você acha ruim investir no funcionário, né, qualificar um profissional e ele sair da empresa, experimente não qualificá-lo e ele ficar na empresa. Nossa, Que é muito pior. é muito pior. Mas tem muito empresário que às vezes ele deixa de investir nesse processo com medo de perder o colaborador, porque ele vai gastar energia. Aí você fica com um colaborador ruim na empresa. Exato, isso Você aí. fica com um cara que às vezes ele não consegue se desenvolver, né, no processo. E aí eu conheço algumas pessoas que já estiveram na Jaule, que saíram, o pessoal extremamente grato, né, inclusive, sabe, pelo crescimento da empresa, mas também por ter se desenvolvido dentro da empresa, né? Deve muito. Imagina um evento que o senhor falou aí, quando você chegar no ambiente, a maioria dos caras lá, os melhores do ambiente, já passaram pela Jaule, né? Deve ser assim, uma sensação muito boa, né? Muito boa, muito boa. Como é que é, senhor França? A gente sabe que uma empresa ela vai evoluindo, vem muitas tecnologias de fora, né, muitos aprendizados novos. Como é que essa mudança aconteceu na sua gestão? O senhor é duro com aquilo que vem novo ou não? O senhor é um pouco mais flexível, senta lá com a sua equipe, mesmo você não gostando, você, vocês não me convenceram ainda. Como é que é essa transição para trazer o novo para dentro da sua empresa? Olha, do ponto de vista da empresa mesmo, de técnicas, né, eu sou super aberto e, na verdade, ansioso por novas tecnologias. Mas, então, tem de novo, a gente quer aprender, quer estudar e quer tentar aplicá-la, né? Sempre buscando o melhor custo-benefício, né? De uma maneira geral, as tecnologias vêm para melhorar a eficiência e diminuir o custo, né? E é isso que a gente investe. A Jaule sempre buscou o pioneirismo, desde sistema de gestão, que até hoje tem empresas, né, muitas empresas do mercado que ainda não investiram nisso, a gente já tem o sistema orçamentário, sistema, ferramenta, tecnologia de aplicação. Uma das produto. primeiras empresas aqui em Goiânia a ter computador em rede foi a gente, com cabo coaxial, com aquela, meu Deus do céu, os computadores existia reserva de mercado. Então, o negócio era comprar computador made no Paraguai. E cada computador vem com uma placa diferente. Para um conversar com o outro era um horror, né? É difícil. Era uma loucura, mas a gente batalhou e nós vivenciamos esse processo de sistema em rede desde o princípio. Para quem começou com o CP500, né? Ver essa evolução na tecnologia. Participei ativamente. Isso aí foi cresci junto. Então, porque a gente vê que a Jaule hoje ela está no mercado, né? O Pedro França pode até falar um pouco melhor nisso. Hoje a tecnologia que a Jaule traz embarcada para a empresa é gigantesca hoje, né? Hoje nós temos os
como eu diria, os equipamentos hoje do mercado mais tecnológico, a Joule hoje tem domínio desse equipamento. A gente busca, né? Sempre isso, igual o França falou, a última feira mesmo de ar-condicionado, eu não sei quantas empresas levaram tanta gente, igual a gente levou para a feira, para botar a turma para ir Foi atrás em São Paulo, não é? Foi em São Paulo. São Cada Paulo. 2 anos, essa feira em São Paulo. E foi todo mundo, de avião, hotel e né, tudo pago pela empresa aí, mas para realmente conversar, ver o que tem de novo, o que dá para trazer, o que dá para aplicar. França, né, os questionamentos, por quê, né? Por quê? Não dá para fazer isso, não dá para mudar isso, não dá para fazer melhor, não dá para... Como fazer melhor isso? Como baixar o preço disso? Então isso aí força a turma a estar sempre buscando economia, eficiência, né? E com isso a empresa também evolui, tecnicamente todo mundo evolui. Eu vou te fazer uma pergunta assim, ousada aí, para os dois. Hoje, o que tem tecnologia hoje de ponta que a Joule ainda não trouxe para Goiás ainda, que está organizando para trazer? Se é que pode falar, não sei, né? Tem que, por um momento, se não tem um segredo em cima disso aí. Ou tem alguma que chama muita atenção, E não que trouxe gostaria de ainda. testar, mas Não trouxe. não está validada completamente, talvez, não sei. Sabe? Eu vou primeiro a velha guarda falar aqui, né? A visão mudou muito o mundo, né? O mundo é assim. Há muitos anos atrás, eu ia numa feira do ar-condicionado nos Estados Unidos. Tem uma associação americana chamada ASHRAE, não sei se você conhece. Sim. A ASHRAE é uma associação de Engenheiros engenheiros já no americanos, mundial mesmo. mas que virou um padrão de referência em ar-condicionado no mundo, né? E de vez em quando a gente vai numa feira lá. Lá atrás, eu ia na feira e trazia novidades. Hoje, a novidade de hoje eu sei 2 horas depois, né? As coisas, a internet É dinâmica, né? Então, ou seja, a tecnologia saiu, a Joule já tem o conhecimento dela. Quando eu comecei no ar-condicionado, a gente, é até engraçado dizer isso, a gente entregava uma instalação assim, rodava o sistema, punha a mão na boca de ar, opa, tá frio, tá bom aqui, né? Mexe um pouquinho e tal. Hoje você tem uma gama de instrumentos, né? Você mede vazão, temperatura, umidade, por ambiente. Sem precisar entrar no local, né? Você consegue A gente controlar tem tudo um pelo nível de computador ali. conhecimento do sistema e com isso também a técnica veio mudando, né? Eu acho que hoje, com os instrumentos e com as técnicas de cálculo, os sistemas hoje são instalados por baixo 30% menores do que era antigamente. Você fazia uma carga térmica de um prédio, você tinha um calhamaço de folha dessa aqui assim. Aí chegava no final, falava, não ficou muito bom. Aí você olhava para aquela pilha e falava, porra, eu vou fazer essa conta toda de novo. Né? E hoje não, hoje você fala, não ficou legal, deixa eu alterar isso aqui no ar exterior. Não, se eu fizer isso. Questão de segundos, Você já tem. né? Em meia hora você faz 6 análises de um prédio. Né? Então, mudou. O mercado é outro. O que evoluiu muito talvez seja a aplicação. Então, antigamente né, não tinha split, não tinha. Né, era parede de janela, veio o split, veio o RF. O que era lançado no mundo né, chega muito rápido aqui, todos os players mundiais estão, todos não, mas os grandes já estão aqui, os principais, então que eles lançam, já estão oferecendo aqui também. Agora, é a evolução da aplicação, do conhecimento do cliente, do que ele quer, que vai mudando. Então, antigamente, você botava ar-condicionado na suíte. Né? Aí, com o tempo, não, nos quartos. Hoje, você vai fazer uma casa, a gente coloca na cozinha, no banheiro, na varanda, você coloca em tudo. E já tem casa partindo para UTA. UTA é uma unidade de tratamento de ar. A gente utiliza em lugares tipo hospitais, salas limpas, né, para você... São máquinas maiores que essa sala aqui. Você limpa, desumidifica, aquece, esfria, umidifica, mistura ar externo, enfim, são a máquina de tratamento de ar. Hoje já tem casa colocando isso. Né? Você vai em Rio Verde, tem casa que o cara quer umidificar a casa, ele quer chegar no período que tiver 20% de grau de umidade relativa na área exterior, ele quer chegar em casa com 50% de umidade relativa. É um ecossistema à parte. Então, ar-condicionado... O céu é o limite, depende da vontade né, financeira e... Você me trouxe uma novidade, eu não acompanhei essa ideia das casas residenciais do cara
ter esse controle, porque a gente pensa sempre em indústria, na indústria farmacêutica ou no hospital, onde você precisa ter um controle maior, né? Aham. Mas já então essa coisa já evoluiu para residência já. Já revelou para residência. Então, o cara que está lá no Tocantins, por exemplo, que a umidade chega a 10%, ele consegue controlar 50% de umidade. Se ele quiser dormir se sentindo na Dinamarca, ele pode. Caramba. Inclusive quando a gente assiste corretores de imóveis, tem muitos caras que se vangloria pelo ar-condicionado que tem no ambiente. Ele gasta uns minutos para apresentar o ar-condicionado, a forma que é feito, porque faz diferença para um cara que está comprando um imóvel, às vezes, de um valor maior, né, mais agregado, faz diferença para ele, né? Sim. Como você disse, né? Aí o poder aquisitivo é que manda no fim das contas aí, né? Porque tem um certo valor agregado aí Sim, no produto. agrega bastante, conforme Pois é, mas você eu deseja. sempre imaginei que estava nas indústrias, que é onde mais precisava. Eu não imaginava que já estava indo para residência. Então, a tecnologia evolucionou muito, né? E nas, Hoje a Jauri- nas indústrias evoluiu mais ainda. Mais, né? é claro. O controle hoje que você tem da indústria, a gente lá na Jauri, a gente tem um painel de monitoramento remoto que a gente enxerga tudo na indústria, por exemplo. Né? Quando a gente foi visitar a Jaula, a gente viu lá um local onde você controla tudo, todos Sala os de pontos, controle lá, é. qualquer local, qualquer ponto que acontece dentro do seu sistema, você tem um controle ali, né? Aham. Automático. E a minha dúvida é, se você vai para uma casa residencial, fica curioso essa ideia do cara querer controlar a umidade da casa dele. Ele pode fazer tudo isso tecnologicamente? Por exemplo, eu posso acionar tudo via Alexa, por exemplo. Falar, Alexa, eu quero minha umidade em torno de 45%. Agora eu estou chateado, eu quero em torno de 80%. É possível fazer essa tecnologia? Está nesse nível já para a residência? Precisa nem ser de casa, ele pode estar no escritório dele fazendo isso em casa. Já quero chegar pronto. O negócio pronto lá. Bom, então, a tecnologia evoluiu muito, muito mesmo, né? Sim, sim. Aí a empresa de vocês é a Ambiente Mix faz isso. Ambiente Mix faz isso. Mesmo trabalhando com uma coisa de grande porte, porque esse equipamento, como você disse, é uma sala. Mas grande aí que está a questão do grupo, né? Então, A rapidez. assim, tem soluções a empresa ela trabalha um conceito de espaço aberto, open space. Então tem lá desde da engenharia, passa pelo Ambiente Mix, vai para projeto executivo, vai para obras, tudo num espaço aberto. Então, chegou uma solução que o cliente quer. Às vezes, na Ambiente Mix, não está tão acostumado. Ele atravessa a mesa, como é que é isso aqui? Como é que eu aplico aqui? Recebe um treinamento ali, uma aula, orça, coloca, pronto, já está. Então, isso facilita, inclusive, essa interação entre os departamentos. E vice-versa acontece às vezes também. Às vezes, obra de engenharia precisa de uma solução mais rápida, com split, com coisa que o outro está acostumado a orçar, levantar, de fornecedor, de contato. Também ajuda. Já conversa, né? Consegue ajudar a Jaula também. Eu fiquei impressionado com esse projeto residencial. A gente fica sempre na indústria, né? A gente fica mais voltado, né? E aí você está levando, então, algo que está lá na indústria para uma residência, né? Um equipamento gigantesco desse aí. E o custo de energia? Esse equipamento hoje tem uma tecnologia que consegue trabalhar com custo de energia bem baixo? Como é que é isso? Sim, a eficiência cada vez melhora mais, né? Eu tenho um apartamento que eu morei quando eu voltei para Goiânia, era um apartamento da IBM, que tinha um ponto de ar-condicionado que era para a suíte, era uma parede de janela. Mas eu queria, né, climatizar o apartamento inteiro. Eu aproveitei o mesmo ponto do disjuntor, que era para o quarto, coloquei uma multi-split e condicionei o apartamento inteiro. Tanto que a eficiência melhorou. Lógico que, né, uma UTH gasta mais energia do que um equipamento que só condiciona, porque você tem outras aplicações, mas a eficiência a cada ano melhora. E nós estamos vivendo, no momento, nós estamos vivendo um paradoxo. Por um lado, a gente vem de uma demanda por maior eficiência, os equipamentos cada vez mais eficientes, produzindo a mesma coisa e tal, e por outro lado, nós temos uma vertente de produção de energia barata, que é a fotovoltaica. Então, a partir do momento que você passa a produzir a sua energia, você dá uma relaxada, concorda? Claro. Bom, Posso gastar? Não posso gastar. e se a luz acesa? Já aconteceu, já está discutindo com o cliente uma solução mais eficiente e ele falar, cara, eu não estou preocupado com a eficiência nesse momento. Eu tenho minha usina fotovoltaica, eu preciso do preço, eu preciso disso aqui, baixa esse... É um paradoxo, né? Mas, Pedro, isso está se fervilhando aqui na minha mente, exatamente isso. Pô, eu estou construindo uma casa de 4 milhões.
vou gastar 4 milhões na casa. Pô, eu vou colocar célula fotovoltaica, então eu já vou prever logo essa célula fotovoltaica o custo desse equipamento para climatizar a minha casa. Sim. Pô, vai aumentar o que no meu custo final? Não vai aumentar tanto de energia, porque já vou estar dimensionando. Então acaba que faz exatamente isso. Esquece a lâmpada. Deixa pra lá. Estou pagando por isso mesmo. Está resolvido o problema, não tô usando da rede nem nada. Então essa situação me parece então uma solução que vem crescendo então no mercado hoje, né? Em termos de energia, né? A pessoa vai acabar gastando um pouco mais com placa, né? Vai ter que gastar mais placa. Mas com o tempo ele tem esse Mas retorno ele de está volta, relevando né? isso hoje, buscando, não, eu quero é conforto, né? Não está tão preocupado com energia. Mas em grandes obras também acontece isso? Porque vocês são especialistas em grandes obras, né? Também. Acontece menos, mas acontece. Não, em obras de porte, né? Você pegar shoppings, edifícios, como estamos fazendo agora, 3 obras para o Tribunal de Justiça de Minas, né? Não, o foco é a economia de energia, porque não tem produção de energia suficiente Para isso. para um negócio daquele tamanho, né? Então, E eficiência. quais são, assim, hoje, vocês estão em quantas obras, estados, sabe? Que tipo de obra vocês fazem, assim? Vamos falar da parte grande, porque a parte residencial, ok, muita gente tem acesso, né? Agora, obras grandiosas já não é para todo mundo, né? É um grupo seleto de empresas que fazem isso. Hoje em dia, como é que funciona isso para vocês, assim, as obras, grandes obras, onde vocês estão, quantas vocês estão fazendo, obras legais já fizeram, assim, vocês puderem citar, que eu acho que isso é de curiosidade de todo mundo, sabe? Olha, no momento, simultaneamente, nós estamos fazendo o ar-condicionado do aeroporto de Palmas, uma construtora do Paraná, de São Paulo. Estamos fazendo um shopping em Araguaína. Estamos fazendo 3 tribunais em Minas. O que mais? Eu vou esquecendo, porque vai fechando, vai fazendo. Nós estamos hoje em 6 estados. O Grand Life lá em Anápolis Em está fazendo Anápolis, também. A gente hoje está em 6 estados, 6 ou 7 estados, com obras de grande porte, só que a gente faz outros estados, obras menores, a gente atende essas obras residenciais, Goiânia, Distrito Federal, e Cuiabá, Mato Grosso ali, que a gente tem também a participação lá no mercado em Cuiabá. Agora, obras de grande porte, que é essa que a gente está em 6 ou 7 estados, é soja, engenharia, por causa dessa logística, né? É um outro departamento, é uma outra estrutura para isso daí. E tem obras, né, que já estão acabando, mas ainda estão em andamento, então está lá mais 2, 3 anos, né, que a gente tem que estar dentro do cronograma da obra também. E tem obras que estão começando, então às vezes a gente esquece de algum, porque já tem 2 anos que começamos Lá, né? E fazemos obra no Brasil inteiro, né? Então, França, você falou do Palmas, falou lá em Araguaína, está construindo lá. Lá é extremamente quente. Né? Provavelmente deve ser a cidade mais quente do Brasil, deve ser ali em Araguaína, porque o calor ali é insuportável. Olha, o pessoal de Né? Cuiabá acha que é lá. Né? Acho que é lá. Mas porque Cuiabá, o problema do Cuiabá é que ela fica no buraco, né? Ela fica cercada, o ar não movimenta. Mas eu acho que em termos de temperatura, acho que está em Araguaína, ali é muito quente. A minha curiosidade é pessoal. São várias obras, né? O Pedro França comentou que tem obras em Minas Gerais, em vários estados do Brasil. Você acompanha todas? Você vai lá nessa obra, olha ela de perto ou não? Você fica mais aqui acompanhando só no escritório? Olha, do alto dos meus 70 anos, não, né? essa fase eu já passei. Mas, de qualquer maneira, assim, nunca foi exatamente a minha área. Meu sócio é que é a área operacional. E ele vai? Hoje, menos, porque tem equipe, né? Nós temos os engenheiros de campo, tem engenheiros de projeto, mas ele ia em todas. Acompanhava de perto. Todas. E até treinar a equipe e tal, porque chega num ponto que não dá para ir em todas, você tem que mandar gente e, lógico, a evolução da empresa não tem nem cabimento mais fazer isso, né? Mas a equipe treinada para fazer isso. Antes da Ambiente Mix, o Laureano, né, o sócio do meu pai, ele até que ele ia em todas. E Ambiente Mix, de repente, começou a ter muita obrinha, né, obras pequenas. E ele já não conseguia isso. Até incomodou uma época,
entregar uma obra sem ter ido. Tá lá, pisado, né? Pô, eu não fui nessa obra, como é que... Cresceu demais. É a dor do crescimento, né? Dor de crescimento. isso é verdade. Então vai crescendo, você vai tendo aquela sensação de perder o controle, né? Isso incomoda. Aí você investe em ferramenta, investe em tecnologia. Hoje a gente tem, né, acompanha obras, tem um diário online de obras, onde tem registro fotográfico, registro por escrito, onde qualquer um pode entrar e ver o que está acontecendo na obra ali. Então, tudo isso a gente tem que buscar investir para diminuir essa sensação de perda de controle e, de fato, controlar, né? De fato, E uma ver o que está coisa que a acontecendo. gente não abriu mão esses anos todos e espero que a gente não tenha que vir a abrir mão no futuro, não tem uma obra em qualquer lugar que a gente não vai antes checar toda a construção, as medidas, a arquitetura e fazer o nosso projeto executivo. Então, Quando a gente vai para a obra montar, uma equipe foi antes, analisou tudo, analisou fez tudo, o projeto, discutiu as executivo. compatibilidades todas. Há muita incompatibilidade, o nível de projeto está cada vez pior. O final é isso. Eu tenho um projetista do Rio, muito amigo meu, e nós ganhamos uma obra que o projeto era dele. Estava tendo muita incompatibilidade, a gente foi discutir com os diretores do órgão e tal. E os diretores do órgão pediu uma reunião com ele. E aí, sentado com esse amigo meu, ele falou: França, projeto que é licitado, os projetistas, né, são projetos executáveis, não são projetos executivos. E eu achei interessante isso, porque realmente, no caso nosso de ar-condicionado, você tem 4, 5, 6 fabricantes. Ele tem que escolher um para fazer o desenho, fazer o projeto. Tá? Normalmente, quando há possibilidade, ele escolhe a máquina maior, porque se for um outro fabricante, será menor, então vai caber. Né? E quando muda de um fabricante para outro, de uma bomba inline com uma bomba vertical, horizontal, muda um pouco o projeto. E então ele tem que ser revisto com a visão agora de executivo. Agora eu vou instalar, não é uma previsão mais, né? E isso dá trabalho. Eu imagino, Exige tanta ida e conhecimento, vinda, né? Disso aí idas, até chegar vindas, no conhecimento, seleção, às vezes até convencimento do cliente que aquilo ali é o melhor, não é porque é melhor para mim, porque eu vou sair ganhando alguma coisa. É porque é melhor para a obra dele, para a eficiência da obra dele, para a manutenção, para a operação, né? Manutenção, esse é um negócio que a gente Manutenção. olha muito, porque normalmente os projetistas, né, tem muitos projetos ali que não estão, às vezes, compatibilizados devidamente pelo cliente, com acesso, com outras maneiras. Então, tem uma casa de máquinas que tinha que ter feito um acesso, tinha que ter colocado um ponto de água, né, para manutenção, e não tem. Então, no executivo, a gente, cadê o acesso aqui? A máquina não passa por essa porta. Como é que passa aqui? Cadê o ponto de água? Então, a gente acaba interferindo em outras disciplinas para poder ficar adequado à Tem manutenção. um caso típico, uma obra que nós ganhamos há muitos anos atrás, das lojas Riachuelo, não lembro se é São Luís ou Recife. Projeto muito bacana. Só que os chillers, a CAG, ficavam bem no meio da construção. no meio. Na parte alta, chiller a ar, mas bem no centro. Caramba, mas para pôr essa máquina aí, eu vou precisar de um guincho que nem tinha, nem a Petrobras tinha lá na região. Quero levar um guincho de São Paulo, porque ainda tinha uma fiação elétrica, a lança tinha que afastar muito do prédio para poder... Cara, maluco. Aí colocamos na mesa, tem que trazer essa casa de máquina para cá e tal, para poder... Aí houve um conflito interno, né? Um diretor tinha aceito, não admitiu. Resultado, a casa de máquina teve que ficar lá. Nós tivemos que desmontar o chiller, levar ele por partes e montar o chiller. Nossa, isso Na é um base. trabalho gigantesco. Maluco. Por quê? Porque não houve uma compatibilização, não se pensou na parte de montagem propriamente dita, né? E tudo isso a gente tenta trabalhar para resolver, né? Mas um cliente desse, por exemplo, ele contrata uma empresa que faz o projeto
e contratam a Joule para execução desse projeto externo, é isso? assim que Aí funciona às o vezes mercado. vocês pegam um projeto que ele não tem compatibilidade para ser executado e vocês têm que fazer intervenções ou negociar com o cliente para poder resolver Isso. o problema. Exatamente Seria isso. E essa intervenção de vocês tem uma certa frequência? Ou normalmente não? 98% dá certo. Não, Contrário. sempre tem alguma coisa. Sempre vai ter que mexer. Sempre. Tem ou uma viga ali que não estava. No fim das contas, o cliente ele confia em vocês para poder resolver qualquer problema para deixar funcionando. A É gente, isso. a gente defende, né? A gente mostra para o cliente, ó, Infelizmente, A tendência do cliente é não, faz exatamente isso aí, porque sempre vai ter um aditivo, né? Faz exatamente isso. Você tem que mostrar exatamente isso, não vai dar certo, né? Você vai ter esse problema. E não é necessário, não estou aqui criticando o projeto, a falta de compatibilidade. É porque obra é muito dinâmico. Às vezes, entre começar um projeto e finalizar esse projeto, muda-se ideias, né? E às vezes o projetista de estrutura já fez a estrutura e nas compatibilizações esquecer da viga que era de 30 e virou 50, precisava. E isso acontece, é normal, faz parte do dia a dia nosso. e acontece principalmente em retrofit. Retrofit, que é você refazer o sistema, né? Substituir um equipamento, um hidráulico. Aí é a hora que você vai quebrar parede, vai quebrar fogo, porque até então o projetista fez baseado em outros projetos executivos, né, do que tinha sido feito. Então aí você abre a parede, tem que refazer tudo ali, ó, no carro, né? Sim. Não dá para passar o duto que a gente porque queria. o cliente mesmo que vai usar aquele prédio, ele não sabe nada disso daí, sabe? Inclusive, vocês podiam até citar aí grandes obras que vocês já fizeram, para quem estiver assistindo, saber assim, a grandiosidade do projeto que vocês fazem e o que tem que resolver em alguns casos, né? Quais grandes obras vocês podem citar assim, que vocês executaram mesmo? Que é legal assim, e pode ser também falar. Grande obra maior é o Orion, né? Aham. Mas nós tivemos casos interessantes para resolver no Palácio Planalto, que é um sistema, na época, inovador do VRF, onde os condensadores ficam enterrados e distantes do prédio, com linhas muito, muito longas para bombear o gás, né? Então a tecnologia envolvida para não ter perca de carga é gigantesca. Porque se você colocou a máquina muito longe, a gente sabe a dificuldade. Quanto mais longe, mais difícil é. Essa obra especificamente, a gente trouxe engenheiros da LG para dentro da Joule, ficou com a gente, trabalhando com a gente no projeto, nos ajudando, porque era ainda uma novidade e é uma responsabilidade muito grande, né? Então a gente trouxe a fábrica para dentro. Essa é uma capacidade que a gente tem. E para executar investimento em tecnologia, porque o VRF, nos sistemas de expansão direta, você precisa fazer vácuo nas redes frigoríficas. E residencial, obras menores, você tem bombas de determinados tamanhos para você fazer com velocidade e eficiência aquilo. Em linhas gigantescas, igual a do Palácio Planalto, as maiores bombas não davam conta. A gente teve que comprar com a Ferrari das bombas, capaz de fazer um vácuo nessas linhas. Porque é difícil, né? Quanto mais longe fica, mais complicado é você refrigerar. Tudo, né? É longe por conta de segurança? Estética, né? Para não aparecer, porque o Para prédio... ficar totalmente limpo, vamos dizer assim. E lá é um retrofit também, né? Então, ele tinha um sistema antes, que era de água gelada, onde era assim, e eles quiseram aproveitar os mesmos locais para fazer isso. No caso, a base da dificuldade especificamente é o Oscar Niemeyer, porque ele não gostava, né? Então, os prédios dele eram de concreto, muito bonitos, e não tem lugar para você pôr, né? Então, tem que usar a criatividade. Cava um buraco, põe lá, põe a grade em cima, faz um túnel, inventa um shaft, porque senão, se aparecer, o escritório dele não admite. O escritório do Niemeyer, até hoje, é o responsável por aceitar qualquer coisa nos prédios de Brasília, né? E a gente teve outro com o Niemeyer no Hotel Nacional do Rio de Janeiro, que é um prédio tombado, cheio de painéis tombados, onde tinha que tomar cuidado, onde vai colocar a máquina, maresia, Rio de Janeiro tem uma maresia fortíssima. Então tem que ter máquinas, tudo tem que ser pintado com proteção, maresia. Não pode aparecer. Um desafio interessante também. A maresia na mecânica é terrível. Ela não perdoa.
Esse prédio é aquele circular, né? Aquele É. cilíndrico? Nós fizemos Que é legal pra caramba aquele prédio. Ficou bonito. lá em São Conrado. Eu queria. O Rosenberg tocou na grandiosidade, que a gente falou que está fazendo um aeroporto lá em Palmas, não. Em Palmas é um retrofit do sistema lá. Está A gente fez trocando o de Goiânia. antigo. Sim. O de Goiânia nós Só- fizemos do zero, mas O de Goiânia é vocês retrofit. fizeram, né? Só para ter uma ideia do tamanho. O de Goiânia são quantos metros quadrados de ar-condicionado vocês tocaram ali? Diário, vocês lembram? Porque tem tempo já também, né? Goiânia tem um bom tempo Já, construído. já. Não, e o atual Nós lá? fizemos com o Debrecht existia ainda. Pois é. Então foi antes, de muito tempo. Mas e o de Palmas? Vocês estão fazendo retrofit. Quantos metros quadrados nós estamos falando? O de Minas Gerais, quantos metros quadrados a gente está comentando? Só para o nosso ouvinte ter uma noção. Muito em Né? TR, É, a gente fala acaba em tonelagem. valorizando a tonelagem de refrigeração. O Orion tem mais de 2.000 TRs, né? O de Goiânia não lembro. O Oro é equivalente a 50 andares, 3 complexos. O Orion são 4, né? 4 Tem complexos. um Quatro shopping center, um hotel, um hospital e as torres de consultórios e escritórios. Ele hoje é o mais TR já construído pela Jaula Engenharia ou tem um outro empreendimento que vocês utilizaram mais TR? Acho que ele é maior. Não é o maior. Próximos, mas ele É o maior. Pareia com o Pantanal Shopping, né? Mas é o maior. Só que é o único diferente que nós utilizamos um sistema chamado District Cooling. É uma CAG para 4 empreendimentos diferentes, com cargas diferentes, com funcionamentos e horários diferentes. Né? Então você tem uma central. Uma central controla que atende todo tudo. mundo. E essa central, quantos funcionários estão falando? Um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários? Quantos funcionários precisa ter nessa central? Ou nenhum? Um funcionário. Um funcionário operador. atende todo o empreendimento. Um Tá funcionário não, atende CAG. o District Cooling. Isso. Né? O District Cooling. Agora, aí para o hospital tem equipe do hospital, para o hotel tem equipe do hotel, para o shopping. O District Cooling é a torre e os chillers com as bombas, né? Agora, a parte das evaporadoras, que são as partes internas, Vai ter tem mais pessoas. filtro, onde tem ventilador, tem mais pessoas para conseguir dar manutenção disso. Tá, mas vocês conseguem controlar todo o óleo de um local só, remotamente. Nós enxergamos o óleo inteirinho, Remotamente lá da jaula. lá da jaula. Ou seja, numa única sala, um único funcionário, ele consegue ter o domínio total Se do. surgir um alarme na sala B, 20 e tanto, sei o que, aparece na nossa tela, a gente entra, manda o profissional ir lá olhar aqui com o alarme, que às vezes Aí já é empresa de manutenção. A jaula é manutenção, a gente faz essa manutenção. Então, um funcionário só controla tudo. Todo o empreendimento. Lá direto. Fica um lá, mas fica um na central de monitoramento. Na central de Mas monitoramento. o monitoramento está olhando outras Monitora outras obras também. obras também. Lá no monitoramento, vocês não controlam só o ar-condicionado, vocês controlam toda a segurança do. Não, focaria Ou, por exemplo, se uma fumaça, se é um fogo a mais, vocês não controlam. O foco nosso é o Só o ar-condicionado. ar-condicionado. a gente, apesar de instalar pressurização, etc., mas isso daí já é corpo de bombeiro. A central de já é segurança do central de prédio que segurança tem. do prédio, é outra. Entendi. Nosso negócio é o O que a monitoramento gente da faz é, periodicamente, a manutenção e os testes dos sistemas. Isso nós fazemos junto com a equipe de segurança do complexo. Dentro de um plano de manutenção anual. França, quando foi que surgiu a ideia de você, e surgiu o convite para participar da construção do Ora? Como é que nasceu isso? Na realidade, quando fomos convidados, a ideia já estava pronta, né? A GBC com o Frank, a FR com o Arthur e a Tropical com o Paulinho, eles nos convidaram para substituir um quarto sócio que participava lá e que estava querendo sair. Logo do início, não tinha começado nada, já tinha projeto, a arquitetura, a área da MG já tinha sido feita toda a tratativa com a associação médica, e quando nós entramos. E ao entrarmos, foi apresentado todo o projeto, e eu sentado com o Frank, discutindo como é que está o ar-condicionado, que esse é meu negócio. E ele apresentou para a gente que era um estudo assim, bem feijão com arroz mesmo, é um split para cada sala, uma central aqui, outra ali, aquele monte de máquina de compressores espalhado no prédio inteiro, né? E, Frank, isso aí, prédio desse tamanho, é uma pequena cidade. O que vai ter de gente circulando aí com compressor em carrinho, né?
Acho que aqui tem que ser uma central. Aí sentamos, apresentei um estudo para ele, gostou, apresentou para o grupo, e nós mudamos o conceito e contratamos a empresa de Brasília, de um ex-professor meu, que fez o projeto, a gente só acompanhou à distância. E na hora do executivo, a gente arregaçou as mangas Foi quando a gente teve que fazer algumas interferências em função da pressão muito elevada, em função da altura do prédio, né? Na época, você perguntou de novidades, né? Então, tudo realmente de novidade. A gente queria um prédio muito eficiente, queria um projeto. Ali a gente, além de estar executando, a gente estava sócio, nossa cara também na parte de incorporação. Então, e o produto, a entrega realmente ficou muito eficiente, né? Um sistema inovador aí de automação, onde as bombas com os chillers, as torres, as válvulas, os evaporadores, todas se comunicam e trabalham modulando. Tem um software chamado Hartmann Loop. Esse software tem uma cacetada de algoritmos, onde todas as bombas nossas, primário, secundário e terciário, são com variadores de frequência. Os chillers, tanto o chiller menor, que é um parafuso, quanto as centrífugas, tem variador de frequência. As torres de resfriamento têm variador de frequência. Os fan coils têm variadores de frequência. E é colocado no sistema as curvas de melhor eficiência de cada motor. E esse software recebe essas informações e busca que todo o conjunto procure estar na sua melhor eficiência. Isso significa o quê? Que não privilegia uma máquina sobre a outra. Eventualmente, ele põe uma bomba de 50 ou 100 HPs funcionando fora da sua eficiência, porque o chiller precisa estar na sua melhor eficiência. E o motor do chiller tem 500 HP contra uma bomba de 100. Então, eu busco mais eficiência naquele motor mais pesado, mesmo que seja em detrimento de um motor menor, buscando o conjunto. E a gente tem a leitura da variação da eficiência do conjunto ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. Então, é muito sofisticado. Todas as salas, são 600 salas. O ponto de água tem uma válvula que é nossa, nós é que instalamos, não é o cliente. O cliente é do ponto de água para dentro. Mas na entrada, nós temos uma válvula que lê a vazão, a temperatura de entrada e a temperatura de saída. Com isso, eu sei calcular quanto de energia térmica que ele utilizou. Se está ligado, se está funcionando, qual a temperatura que ele está utilizando, e sei, o mais importante, quanto de energia térmica que ele usou. E isso a gente leva para um software para fazer o rateio do consumo de energia. Então você tem o controle do gasto de cada sala que cada está lá dentro, sala, na sua precisão ali. Cada sala, o conceito de Distributed Cooling, inclusive assim, nos Estados Unidos, que tem muito disso, lá eles constroem centrais de água gelada para distribuir para um quarteirão inteiro. Então são igual venda de água com reloginho de água, eles fazem isso com ar-condicionado. E esse conceito que é o que a gente levou para o óleo. Então tem um Distributed Cooling, onde eu vou atender o hospital, então sai um ramal sobre o hospital medindo quanto de carga térmica tem para lá. Para o hotel, a mesma coisa. Para o shopping, a mesma coisa. E para as torres, além disso, sobe essa daí, em cada sala também medindo. Então eu sei o que está indo o que foi consumido de carga térmica na torre, e aí em cima disso a gente rateia por quanto cada um usou. Porque se tiver alguém viajando, se tiver uma sala vazia, ela não vai pagar o que o outro ali está pagando de uso, que usa o dia inteiro, a noite inteira, cada um usa da forma que quiser. Então é bem eficiente o processo, né? Se o meu escritório ficou fechado uma semana, eu não vou precisar pagar nada ali, porque eu não consumi nada. E nos ajuda também na operação, porque hoje menos, mas no começo tinha muita reclamação, e nos ligavam, olha, a sala C, não sei o que, o cliente está reclamando que o ar-condicionado não funciona. Qual é a sala? Tá? Pede para ela ligar.
Está desligado. E a gente Ou consegue- está desconectado. Desconectar a válvula. Manda alguém olhar lá, porque Porque não na estão central de recebendo monitoramento- sinal da válvula. Porque na central de monitoramento a gente vê quanto está entrando de vazão, qual a temperatura, qual está saindo. Então, de repente, a pessoa está reclamando, a gente entra. Mas não está tendo vazão, não está tendo troca, não está... E como lá também, cada cliente comprava de quem quisesse, a gente instalou foi o prédio, mas as salas, apesar de a gente ter feito muitas salas, teve muitos outros prestadores de serviço lá. E às vezes o cliente sem experiência contrata um instalador sem experiência que vai mexer no sistema que ele não entende. Então, no começo tem alguns problemas, depois a gente até começou a filtrar e ajudar, Treinamos eles. treinamos esses instaladores. Treinamos os pra- concorrentes lá. porque no final das contas, se o cara fizesse uma instalação inadequada, voltava... Prejudicar vocês. Aí ligavam na gente, pô, aqui não tá resfriando, caramba. Nossa opção foi treinar o concorrente para ele fazer A direito. gente viu que era mais fácil treinar o concorrente do que tentar ficar achando problema Então, depois. dentro da sala, então, tem uma saída de água que o cliente contrata uma terceira empresa para ligar, conectar ali. É isso. Nós fornecemos dois, como num shopping, nós fornecemos 2 pontos, entrada e saída de água gelada. E, E aí tem ele- a limitação da vazão. A tubulação interna vocês não, Dali para dentro, vocês não construíram. O cliente que tem que entregamos construir. assim. Eventualmente, algumas nós fizemos o complemento. Certo. Outros Mas são concorrentes contratos à fizeram. parte, né? O Mas cliente são à comprou a parte. sala dele, o Aí é ambiente mix. que tem a sala dele? Não, tem que saber saber como é água o gelada ambiente, é a né? própria gela entendi. mesmo. Mas você tem aquela sala onde está entrando renovação de ar, tem esses 2 pontos, tem água, os pontos de água, ponto de drendeiro, então cada um fazia o seu projeto de arquitetura e sua instalação. Então tem esse fator aí, toda a salinha tem inclusive renovação de ar, não precisa nem abrir a janela, né? Apesar de ser possível abrir a janela lá, para renovar o ar não precisa, mesmo porque é enorme isso daí, né? Não são todos os prédios que entregam isso. Só para as pessoas entenderem, o que é o prédio? Para quem não conhece, o que é o prédio assim, em si? O Orion é um complexo, né, focado em saúde, né? Hoje, no começo, não necessariamente era focado em saúde, mas o próprio mercado comprou essa ideia 100% saúde, mesmo porque a âncora era um hospital, que era o AAA, a gente ia buscar esse hospital AAA para vir para Goiânia, deu certo trazer o Einstein, que acho que é Four-way. AAA Plus. Então, é um mega complexo de saúde, né? Até uso o termo, é um cruzeirão ali, né? Um navio enorme, com instalações de oxigênio, ar-condicionado, manejo de fumaça, os corredores, né? Quem levantar a tampa ali vai assustar com o tanto de instalação que passa por ali para poder atender realmente o que o prédio precisa. Então, você tem um hospital de referência ancorando ali, você tem um shopping, praça de alimentação, loja, muitas lojas voltadas para a área da saúde, né? Você tem um hotel do lado ali, um centro de convenções, onde os próprios médicos hoje usam muito esse centro de convenções para fazer as conferências, fazer as conferências. Então, hoje o pessoal fica no hotel, usa a conferência, o médico só desce, vai ali. Até que eu escuto muito de médico hoje, que o objetivo do cara é morar ali perto, ter um consultório ali, Já fazer cirurgia no facilita, né? hospital, Já faz o curso dele. fica ali, faz o É. Cornel, o Einstein trouxe o Aham. faz de ensino agora também, faz o curso dele. Então, o Orion, é até engraçado isso, mas pô, é um complexo enorme, etc. A mobilidade, o que foi pensado em trânsito, etc. O Orion ganhou um prêmio de mobilidade, né? Por quê? Porque normalmente a pessoa vai no médico, aí sai do médico, atravessa a cidade para fazer o exame, aí atravessa, vai comprar remédio sei lá onde, aí volta no médico. Lá O tem Orion, tudo. ele estaciona o carro, faz tudo lá. A gente, na verdade, tirou o carro do trânsito. Qual foi o maior desafio nessa implementação desse óleo? Porque é uma obra gigantesca. Qual foi o maior desafio que a Jaula enfrentou? Pressão. 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 Bom, só para o pessoal entender que está nos assistindo, pressão, por que pressão? Altura manométrica, né? A pressão. altura do prédio. É, né? a altura do Pressão prédio. da coluna Pressão. da Pressão do Dá impressão, Era pressão só do o atendimento. pessoal que está Também, nos assistindo. mas esse é um capítulo à parte. Também, capítulo à parte. Mas Mas o desafio maior era a pressão.
Pressão da água, porque você já tem a coluna jogar d'água, desde lá de cima método de até coluna embaixo, d'água, né? até embaixo. Nós optamos por deixar as torres de resfriamento sobre o hotel, que é mais Então baixo, ela fica mais baixa a torre. fica a 102 metros de altura da CAG. É a Mesmo parte assim, mais é baixa. muito alto, 102 metros. Mas ainda está dentro da autonomia dos controles, né? Nesse aspecto aí, eu particularmente tive uma decisão muito feliz. Quando decidiu-se que as torres iam ficar sob o hotel, eu olhando o projeto e me posicionei nos consultórios que ficam de frente, no mesmo nível, né? Aí não vai dar certo esse negócio. Está a 15 metros de distância, uma torre dessa funcionando vai prejudicar a sala. E Por causa do aí, ruído. por causa do ruído. Ruído, né? Ruído de água, ruído do ventilador e tal. E se o cara estiver, então, fazendo a consulta às 7 horas da noite, 8 horas da noite, vai ser pior ainda. Então a gente trouxemos a indústria das torres, né? E ele projetou para a gente 2 sistemas de atenuador de ruído. Um para água. Então a água que cai da torre não cai direto no tanque. Passa primeiro por umas grades onde atenua o ruído e a água escorre, ela não cai. Você não tem ruído de água caindo na torre. Nos ventiladores colocamos atenuadores de ruído. Então, se você olhar o prédio de longe, você vai ver em cima do hotel assim, dois chifrinhos que não era para ter. Aqui lá são os atenuadores de ruído das torres de resfriamento. E foi acertada, foi assim, na mosca, né? Você não ouve nada no consultório em frente. Então, esse foi um desafio bacana. Esse foi um dos maiores desafios enfrentados então, na construção. Foi uma decisão bacana. Mas tem a questão da pressão. A pressão, que foi trazer as empresas de controles para discutir a pressão sobre as válvulas, sobre a autonomia das válvulas naquela pressão, né? Até que, depois de discutir bastante, chegamos a uma conclusão que a gente tinha que cortar a pressão em um determinado momento, diminuir ela. Então, no 14º andar, a gente seccionou a rede e colocamos lá os trocadores de placa, fazendo uma troca de calor de forma que a pressão na CAG e nas válvulas dali para baixo fosse do 14º para baixo. Isolou do restante. Isolou colocando no sistema terciário. Então, ali a gente tem outro sistema de bomba que pega a água da CAG, troca calor no trocador de placas E depois sobe. e manda para o resto dos andares. Dividiu em 2 etapas o processo. Isso. Aí isso eliminou a pressão total que vinha pela torre Exatamente. principal. Lógico que o incorporador, o que está construindo, ele quer o máximo de área vendável, né? O cara está sem lucro. É um negócio dele. É um negócio. E isso vai de encontro com áreas de manutenção, de operação e manutenção de equipamentos. Então, acaba que, muitas vezes, o arquiteto, o incorporador, faz uma pressão muito grande em cima do projetista que aceita aquela pressão. E na hora de você fazer a manutenção, instalação, primeiro, e depois a manutenção, Aí você tem um problema. é o que você vê hoje, trazendo para o microcosmos do ar-condicionado. Você vê aí prédios que tem um split colocado lá de fora, numa fachada cega, em cima da caixa que era do aparelho de janela. Aí que o cara pôs aquele negócio aí? Pôs de rapel. O cara desce lá. Né? Aí prende ali. Aí não eu tem pergunto, estrutura tá, a nenhuma. hora que queima esse compressor? Chama o cara de rapel de novo para trocar um compressor? Por que não põe um aparelho de janela, meu Deus? Tira um para o outro. Não, tem que ser um split. Por quê? Né? É que o split é. Isso porque cedeu, porque o cara quer, né? Isso não teve Tem, ninguém tá no para mercado. explicar para o cara. Fala, não precisa, não é esse o cara. Split evoluiu também, Split tá um produto. Hoje o split. O aparelho de janela, é replacement, né? O mercado de replacement. Os aparelhos já são bem mais silenciosos, tem controle remoto e tal. Onde tem aqui, troca e põe igual. E no caso de centrais, a casa de máquina, o acesso. Nós temos um prédio aqui, que não vou falar qual é, mas a CAG ficou, né, a Schiller A na cobertura. Só que você chegar lá, você sobe de elevador até o último andar, depois você sobe uma escada, Ah, não vai até o aí local. nessa escada, você chega na escadinha de 60 centímetros e passa num buraco de 80 por 80, e aí você está lá pronto para dar manutenção.
Tá, e como é que eu tiro uma peça daí? E, por azar, um compressor deu pau e precisou ser levado para a fábrica. E um compressor de 400 quilos. Nossa. Então, você tem que contratar um guincho, fechar a rua, você tem que negociar com a prefeitura, fecha a rua, o guincho, Não, e o custo, que isso trazer. é gigantesco. Tem lógica. A manutenção disso Não aí, tem, né? ou seja, O que faltou aí? Faltou conversar. Faltou falar, como é que eu vou operar isso? Como é que eu vou dar manutenção nisso? Eu tenho espaço para isso? mas no Orion esse problema foi contornado. Não, nem existiu, né? Isso Nem passou porque por a gente isso. tá desde o começo também. Já né? falou Então, assim, ó, eu quero, isso aqui tem que ser um tem espaço. que ter acesso. Na Ambiente Mix mesmo, essa parte residencial, tem até o slogan que a gente colocou, que é desde o início do seu projeto. Que as pessoas têm dúvida, que momento que entra ar-condicionado? Na hora que você pensar em construir a casa, você já chama ar-condicionado, porque Uhum. a maioria das vezes chega lá a casa pronta, Não tem né, um muito o que projeto fazer. pronto, faz o projeto de ar-condicionado. Ah, tá, vamos botar aqui. Não, aí não pode. Não pode. O que você quer que eu faça aqui? Então tem chega que um ser negócio- desde o começo, É, né? a de frase, participar. a frase que a minha equipe sabe de cor, de tanto ouvir, é: a qualidade da manutenção é diretamente ligada à qualidade do acesso. Ou seja, quanto melhor Quanto- o acesso, melhor a Quanto manutenção. pior o acesso, e não é não é apenas pela condição do mecânico ou do técnico chegar com ferramenta. Não é apenas isso. É a possibilidade do supervisor ou do dono chegar lá e ver. Porque a partir do momento que o cara se arrasta no meio de um telhado para dar manutenção, na segunda ou terceira vez que ele for, ele vai pensar assim: "Ah, isso aqui eu faço depois, esses parafusos eu ponho de volta depois. Hoje não deu para ler, não, pega o WhatsApp, né? E não faz, porque ninguém vai lá, pô. E a, E não vai por quê? Porque não tem acesso. e a própria fiscalização, né? A gente às vezes pega um empreendimento que está sucateado e você vai questionar, ou até órgão público, tem um fiscal ali da obra, que você está olhando ali, você consegue chegar, né? Se abrir uma máquina para olhar como é que está o filtro, etc. Agora, lá atrás, se o acesso for difícil, o cara não vai. Então, não dá nem para... Ele não consegue nem fiscalizar se a empresa que ele contratou está dando a manutenção adequada. É difícil. Show. Faz sentido. Vamos assim para o nosso finalmente, né, Rosenberg? Senhor França, que conselho se daria para os novos profissionais que estão entrando no mercado aí na nossa área de formação, na área de engenharia mecânica ou civil, ou até mesmo arquiteto que trabalha muito com esse projeto aí dessa casa mix, né? Olha, seria um, né? Seria alguns. Alguns, maravilha. O primeiro é fazer aquilo que goste. Né? Você fazendo aquilo que você gosta, você se empenha muito mais. Ao fazer aquilo que você gosta, estude, se aprofunde, conheça, para dar boas soluções. Né? Terceiro, resiliência. Você vai tomar muito tombo. Levanta e continua. Você acredita? Insista. Perseverança. Porque se você se desviar no primeiro ou segundo obstáculo, você acaba não conseguindo desenvolver a sua habilidade. A gente aprende muito com o erro dos outros, mas aprende bastante com os nossos também. E não tem jeito. Fazer, você erra. É normal, é não se culpar, é procurar onde errou para não corrigir, para não fazer novamente. Né? E ética. Ética Seja é tudo, ético. né? É tudo. A relação consumidor. Tem que ter ética. O dinheiro saudável que você ganha é o dinheiro fruto do seu trabalho. Não é dinheiro de corrente, não é dinheiro de vender ouro, entregar prata. Né? É um trabalho sério, correto, honestidade. Esse é o dinheiro saudável. É esse que te leva para frente. Concordo plenamente com o senhor. Resiliência é tudo. Na faculdade sempre aprende, né? Engenheiro é um cara resiliente. Tem que né? ser. Tem que ser. E confiança e credibilidade você demora para construir, né? São Claro. 43 anos ali criando uma marca forte. E para perder uma É um pulo, falha, né? é um dia. É um dia você perde. Um vacilo Um de um vacilo. projeto, pronto. É. Você já perdeu a credibilidade. Pedro França,
E os seus conselhos aí, o que você daria para um profissional que está começando agora no mercado? Ó, como eu sou um pupilo, né, eu vou repetir as palavras, né? Acho que é isso aí, a resiliência, quis dar foco nessa da credibilidade, né? Porque é um negócio que é difícil, né? Hoje você vai contratar as empresas e você tem que trazer referência, você tem que, né, entender quem que você está contratando, porque, né, infelizmente, nem todos são assim. A empresa, para crescer, para prosperar, ela precisa ter isso. E a questão do aprender com os erros, né? Porque muitas vezes a gente fica repetindo os mesmos erros. Então, pô, errou, tente entender onde errou e aprenda de fato com isso, né? Tente não repetir. Tá certo. Rosenberg, suas considerações? Eu queria fazer uma pergunta só, final. Por que a Joule faz o que faz? O show Porque a Joule faz o que faz. A gente, na discussão até da visão, né? Pô, Acho que amarra muito, né? O que a gente quer, o que a Joule faz, né? E vem aquelas frases, né? Entregar excelência para o mundo, instruções de engenharia para o mundo, entregar o melhor. Hoje a gente preza por isso, a gente não vende o que a gente não acredita, né? Então, se o cliente quer fazer alguma coisa que não está legal, que foge da norma, né? Então a gente vende realmente engenharia. A gente é uma empresa de engenharia e quer ser vista como uma empresa, né, séria de engenharia, que não cede a pressões para fazer o que foge das melhores práticas da engenharia. Esse acho que é o que move. E antenado no mercado. A gente está sempre acompanhando o mercado, para onde que está indo, a tecnologia, o desejo, né? E aquilo que a gente consegue fazer de melhor dentro dessas mudanças que o mercado nos leva a fazer, né? Fazíamos câmara fria, paramos de fazer, vimos que não era o nosso mercado, aquecimento solar, que virou um oceano vermelho, o próprio split. Nós somos um grande distribuidor, tinha loja, varejo e tal. Com a internet e a popularização do split, o split virou um commodity. E uma empresa de engenharia não consegue trabalhar com commodity. Commodity é varejão pesado, né? Então, nós mudamos o foco, deixamos de dar foco ao splitzinho como esse aqui, residencial, né? Nós instalamos 3, 4 splits numa casa a mais, passamos a focar nos VRFs, nas centrais, somos fortes em automação no ar-condicionado, né? Nós somos empresas de engenharia, mas não somos empresas de serviço, né? Então, a gente quer prestar serviços da máxima qualidade, né? Nossos funcionários treinados, bem uniformizados, bem apresentáveis, né? Então a gente preza pelo orgulho do funcionário de trabalhar na empresa, de estar bem equipado, treinado, né? E vestido. Eu gostei da fala do senhor, que vocês vendem ar limpo, ar puro, né? Foi a fala que o senhor fez. E a partir daí a gente precisa ter uma empresa limpa, um colaborador. Exatamente, porque essa é a consequência do nosso produto, né? Gostei muito dessa frase aí, muito legal. É claro que às vezes o cara monta a empresa, ele esquece, né? Sim, Tipo, como o França colocou no início da nossa conversa, né? O cara monta a empresa, tem um carro novo, mas depois o carro vai ficando velho e não está mais preocupado com o carro, mas a empresa dele está ali, as pessoas estão vendo a empresa É a dele. imagem. É a imagem. Que a empresa E a tem. empresa tem que manter a imagem em todos os pontos, por menor que seja. Você vai criar uma cultura de um jeito ou de outro. Aquele uma cultura clichê- muito boa, uma cultura muito ruim. Clichê antigo, né, que eu uso bastante, que é não basta ser, tem que parecer, É isso aí. né? A gente está vendo ar limpo, tá vendo? Então você tem que apresentar-se dessa Tem que se forma. apresentar dessa Essa é uma forma. boa. E se as pessoas quiserem conhecer vocês, assim, contato, eu vi que vocês estão com Ó, o site lá repaginado, ficou bonito para danar o site. ficou bonito, né? Coordenamos agora. A gente tem 2 sites. Tem o da Jaula Engenharia, que engloba a manutenção, e temos um site específico da Ambiente Mix. A gente acabou até segregando essa estratégia porque muitas pessoas, principalmente no início da Ambiente Mix, não procuravam a Jaula porque entendiam que a Jaula só trabalhava com obras de grande porte. Então a gente acabou formatando, criando outra bandeira para falar, não, a sua casa é o principal negócio da Ambiente Mix. Então deu acesso agregado. Então nós estamos lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook,
A Jaula é @Jaula Engenharia, e da Ambiente Mix é @Ambiente Mix. Quem entrar no nosso site pode entrar em contato via WhatsApp, né, via o sisteminha de conversa eletrônica, pode, né, temos um telefone, que desde esse telefone fixo da Jaula tem anos, né, quase patrimônio, é um patrimônio da empresa, que é o 62. Vocês compraram a linha na época? Compramos. É na época da linha? É. Então, você lembrou que você comprou esse telefone? É só curiosidade. O que eu lembro é que quando a gente foi para onde é a sede, isso aí foi meu pai que me ajudou muito. Meu pai era um escritor, né? Tem a escola lá, o Teatro Escola Basileu França, é meu pai, né? Eu não sabia, não. Basileu França é conhecido aqui em Goiânia, todo mundo já estudou lá, já mexeu com música, passou pelo Basileu França. É meu pai. Lá era a escola nossa, da família, né? Instituto França. E... Esqueci. Você falou que seu pai te ajudou no momento de Ah, você tá comprar falando a do mudança para lá. Da linha? Da linha do Entrei para telefone. outro lado. Não, da área, né? Aham. Quando a firma nossa era ali na Mutirão e estava muito apertadinho e tal, e meu pai sempre querendo ajudar, e ele era muito amigo do Dr. Altamiro Pacheco, que era o dono daquela região inteira lá, né? Não sei se você sabe, o aeroporto, você sabe por que o aeroporto se chama Santa Genoveva? Não tem nem ideia. Não. O Dr. Altamiro doou a área para fazer o aeroporto com a condição, que está escrita em contrato, que desse o nome da mãe dele, Dona Genoveva. Oh, que maravilha. Por O isso bairro que- chama Santa Genoveva, que é a mãe dele. O Dr. Altamiro era um médico, farmacêutico, depois médico, ficou muito rico, solteiro, escritor. Meu pai ficou amigo dele através da escrita, né, da Academia Goiana de Letras. Aí falou com ele e falou, ó, fala para o seu filho, lá, tem 3 horas para ele olhar lá o que ele quer. Aí eu escolhi esse local lá. E aí alguns amigos meus falaram, mas França, cara, é longe demais, como é que você vai fazer uma série no meio do nada? E eu brincava, não é longe não, cara, depende do ponto de vista, eu estou perto do aeroporto. E naquela época não tinha asfalto, chegava na janelinha lá do escritório nosso, dava aquele vento de setembro, agosto, setembro. Nossa, só poeira. Passava aquela poeira, aqueles rolos, parecia aqueles filmes de cowboy, sabe? Aqueles rolos de capim passando na porta. Sabe? Nós estamos falando de que ano isso aí? 80? 85. 5. 85. Quem imagina, hoje é um dos maiores setores de Goiânia, né? Aquela região ali. É muito movimentado. Muito E a área movimentado. industrial e tal, né? E acabando pegando uma área boa, né? Porque começou num quarto da área, aí comprou vizinho e tal, conseguiu fechar o quarteirão. Então quem vai lá hoje até fica impressionado. Porra, Não, ali As não é quadras, aqui, né? Mas as não quadras sabe são que de tá 10 mil lá dentro. metros. São 4 lotes de 2.500. O doutor Altamiro vendeu um. Aí nós compramos o vizinho, depois compramos o outro. Aí meu pai levou o doutor Altamiro lá para ver o escritório e tal, que a gente estava em obra ainda. Ele já estava mais velho, assim, olhou, tá? Divide com nós compra, né? É uma pessoa muito boa. Mas faltou o telefone, né? E a linha? Quando é que você comprou essa linha? Você não lembra mesmo? Mas é 62 3269 1661. Há alguns anos. Repete aí, 32 3269 69 1661. 1661. 1661. 1661. Já No são tempo que você comprava muitos ali, anos. escolhia o número. Escolhi o número. É. Rapaz, tem tempo, né? Tem. Hoje em dia é comum, mas naquela época valia ouro uma linha Não, na telefônica. minha casa eu não tenho fixo. Muitos Hoje, anos. né? Nós não temos fixo hoje em casa. Eu tenho meu Ficou celular, muito minha pra mulher tem empresa, a né? dele. Agora, né? Ficou muito pra empresa. Verdade. Bom, pessoal, estamos chegando ao Ok. final do nosso podcast. Agradecer aqui ao professor, ao seu França, engenheiro mecânico, Professor é meu pai. França, né? Que o pai, eu descobri hoje que lá do Basileu França, que maravilha. Ao Pedro França, também engenheiro mecânico, ter aceitado o convite de participar desse podcast. Para nós aqui da Cerrado Conecta é uma oportunidade ímpar poder conhecer pessoas tão ilustres como vocês. E agradecer, passar a palavra para você dar suas considerações finais, França, e depois para o Pedro França suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Essa realmente não é a minha praia, né? A gente é conhecido por low profile, a gente sempre fica mais reservado, né? Gostaria até que tivesse tido a oportunidade do meu sócio estar aqui. Nós somos sócios há 43 anos, né?
o Laureano, e agradecer a oportunidade. E a Obrigado. empresa Eu te agradeço. está aberta lá para recebê-los, ou quem vocês gostariam que pudesse usufruir dos nossos conhecimentos lá, estamos à disposição. Eu que agradeço. Pedro França. Obrigado também pela oportunidade. Tive que convencer, tal, trazer o França aqui, que realmente não é um habitat natural para ele tá aqui. Mas é importante contar a história da empresa, a empresa com esses 43 anos já aí. Então é bacana essa oportunidade da gente poder registrar isso, ter isso guardado aí para a história, para netos, bisnetos e etc. que virão também. Então legal, né? Sempre relembrar as histórias aí do passo de obras e, enfim, da empresa. Muito obrigado. Só um pequeno adendo aí, se possível, é que a gente está numa fase de transição, né? Já tem alguns anos, o Pedro, meu filho, o filho do meu sócio, estão com a gente esses anos todos aí já há um bom tempo, e está se aproximando o momento de eles darem a perpetuidade, a continuidade ao negócio. Maravilha. Lá na empresa, só até falar da segunda geração, né? Tem eu junto com o França, e o Laureano está com 2 filhos lá, que é o Rafael e o Thiago. Então já tem 3 aí da segunda geração. Maravilha. Isso é importante. A empresa é importante ter essa Nesse segmento sequência. nosso é raro. O segmento do ar-condicionado é muito raro, Passar de uma geração para outra. de uma né? geração para outra. Isso mostra a grandiosidade que é, né? A empresa Jaula Engenharia. E a resiliência. E a resiliência, que é importante no engenheiro. É isso aí, pessoal. Agradeço o pessoal que está assistindo conosco. A gente encontra no próximo episódio aqui na Cerrado Conecta. Um grande abraço e até lá.